Que a paz e o amor esteja nos envolver. Saudamos a toda a espiritualidade que nos acompanha. Agradecemos a Jesus pelo seu Evangelho Redentor, que seja condutor de nossas vidas, e ao Pai da vida. Agradecemos por essa encarnação e por todas as bênçãos que coloca no nosso viver. E é com amor que nós lhe agradecemos dizendo: ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita, Senhor, sempre a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, ó Pai, de todo e qualquer mal, especialmente de praticá-las, porque a ti, Senhor, pertence o poder, os reinos e a glória para tudo sempre. Assim damos graças a Deus e graças a Jesus. Meu nome é Sônia Comério, voluntária da Casa Espírita Edgar Armon, e é sempre com muita alegria que viemos aqui para refletirmos juntos sobre o Evangelho do Cristo. O Evangelho de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 6, a parábola dos 10 talentos, que vem nos contando que um senhor, como um homem que, se ausentando do seu país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e ao outro 1, cada um, segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor, com medo de perder o que havia ganho do senhor. Tempos depois, o senhor volta e os seus servos vão prestar contas a ele. E vendo o que havia ocorrido, disse que aquele que havia ganhado 5 conseguiu mais 5, 10 talentos, assim como aquele que tinha 2 passou a ter 4, e aquele 1 continuou com aquele mesmo talento. E o senhor disse: retirai dele este talento e dai aquele que tem 10 talentos, pois foi preguiçoso e inútil, não fez render o seu talento. Isso está em Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Jesus falava a toda a gente com muitas parábolas, por aquelas pessoas ser pessoas simples. Então, o que é uma parábola? É uma história de cunho moral. E o que é talento? Na época de Jesus, talento era uma moeda. Para a gente ter uma ideia, teria o valor aproximadamente hoje de 35 quilos de ouro. Mas Jesus falava dessa parábola lá no Monte das Oliveiras, aos seus discípulos e para o povo simples. E ele não estava falando de riquezas materiais, mas sim de riquezas espirituais. Mas quem era o Senhor desta história? É Deus, não é? Que nos deu os talentos. Os trabalhadores somos nós, filhos de Deus. E os talentos são as nossas virtudes, aquilo que temos de melhor. Muitas vezes podemos pensar: eu não tenho nenhum talento. Tem sim. Recebemos de Deus vários talentos, como o da saúde, que via de regra todos nascem com saúde. Mas com o tempo vai adquirindo os vícios que muitas vezes afetam o nosso corpo, por exemplo, como o fumo, a bebida, a comida exagerada. Recebemos o talento da visão, e que bênção que é você enxergar. Quanto vale esse talento? Recebemos o talento de ouvir, mas muitas vezes usamos o nosso ouvido para ouvir aquilo que nos convém. Recebemos o talento de falar, para aprender, para trocar ideias, mas temos a tendência a criticar o outro. Recebemos braços, pernas que muitas vezes nos levam a agredir ou trilhar caminhos que nos levam ao sofrimento. O Chico Xavier, ele dizia que só se vive o que Jesus ensinou quando
auxiliamos o outro. Tirar-lhe, pois, o talento e dai àquele que tem 10 talentos. Ou seja, se negligenciarmos diante da obra do Pai, certamente Ele colocará nossos talentos nas mãos de outro, que demonstre disposição para trabalhar, disposição a executar a tarefa divina. No entanto, lembremos de que Deus não exige de nós nada além daquilo que podemos, mas Ele sabe exatamente o que podemos e conseguimos. A palavra diz que aquele homem distribuiu os talentos, cada um segundo a sua capacidade. Ou seja, conhecendo quem somos, Deus nunca impõe julgos impossíveis de se carregar. Devemos buscar nesta vida amealhar riquezas morais, ajudando o nosso próximo. Muitas vezes, esse próximo ele faz parte da nossa família, que a gente possa ter mais compreensão para com eles. Como estamos tratando a nossa família, nossos maridos, nossas esposas, filhos e aquele ser da nossa família que nos é tão diferente e difícil? Será que eu já consigo usar os princípios de Jesus? Então, frutificar os talentos é praticar em nossas vidas, junto ao mais próximo, as nossas virtudes. Mas podemos optar em esconder os nossos talentos de maneira egoísta, não usando nem em nosso próprio benefício ou do próximo as virtudes dadas por Deus. A cada reencarnação, a gente vai aprendendo. Se hoje estamos tendo dificuldades nesta ou naquela área da vida, certamente foi porque não aprendemos corretamente e temos que aprender direito. Já que estamos dentro dessa doutrina espírita que nos ensina que a nossa evolução se dá pela eternidade do nosso espírito. Essa evolução se dará através das nossas virtudes, que vamos adquirindo pelas diversas encarnações que tivemos e que fomos aprendendo, e nessa vida também vamos colocando em prática. E disso depende o nosso ingresso na casa do Pai. Hoje somos espíritos que compreendemos os ensinamentos do Mestre, mas não colocamos em prática muitas vezes. Teremos outra encarnação que passaremos por situações que podem ser evitadas nesta encarnação. Então, quando temos talentos e aprisionamos em nós e não compartilhamos com o outro, estamos atrasando o nosso próprio processo evolutivo. É bom lembrar que Deus com Ele não cola as desculpas esfarrapadas que por vezes apresentamos. Nos esquivamos das nossas missões a nós atribuída. Como nosso Criador, Ele conhece o nosso potencial, os nossos limites. E como se diz por aí, missão dada é missão cumprida. Lembremos aquilo que o apóstolo Paulo nos disse: ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Isso está lá nas cartas aos Coríntios. Deus só quer que você seja você mesmo, sem comparação com ninguém. Por isso, nos dotou de individualidade, personalidade. Seja você mesmo, sem comparação, sem imitação. Ou melhor, se é para imitar alguém, que esse alguém seja o Cristo Jesus. Deixe de lado essa coisa de autocomiseração, de sentir pena de si próprio. Pensamentos do tipo: fulano é mais inteligente que eu, cicrano trabalha melhor que eu, beltrano fala com mais eloquência que eu. Dentre os bilhões de pessoas existentes no mundo, cada uma é diferente uma da outra.
Ninguém é igual a ninguém. Simplesmente faça o que está em suas mãos. Nossas mãos têm 5 dedos, entretanto, um dedo sozinho pode fazer muito pouco, ao passo que todos juntos podem fazer coisas maravilhosas. É para multiplicar os nossos talentos. E para isso foi nos dado o trabalho. E é preciso que a gente se revista de coragem, vontade, fé. E assim a gente vai aumentando em nós os nossos talentos. Na nossa caminhada terrena, lembremos de que Deus trata conosco individualmente e acredita que somos capazes. Ele confia em nós, pois somos seus filhos. Também não devemos nos esquecer que o nosso mundo passa por uma reciclagem, passa por esse processo de dor da pandemia, onde será expurgados aqueles que muitas vezes não conseguiram trabalhar as suas virtudes, não colocaram em prática talvez as suas qualidades morais. Muitos serão expurgados porque não aprendeu direito a lição, assim como aconteceu em Capela, nos exilados de Capela. Devemos evoluir. Para isso, devemos colocar em prática o que Deus nos deu, disponibilizando nossas virtudes em favor do próximo. Começando a nos relacionar melhor, compreender as diferenças existentes, sabendo aceitar o próximo, como ele consegue ser nesse momento, e não impondo condições. Fazer render os nossos talentos é ter amor ao próximo, é viver cristicamente, buscando estudar e, através do estudo, desenvolver valores morais para o nosso espírito. Estudar, aprender, trabalhar, ir de encontro às novas oportunidades, pois somos capazes de nos transformar em melhores a cada dia, desenvolvendo assim as nossas próprias virtudes, esses talentos que Deus nos deu. E um dia, certamente, nós iremos prestar conta ao Criador, sabendo que seremos abençoados com mais talentos, se assim fizermos por merecer, trabalhando aqui. Que todos possam ser firmes, persistentes nessa procura de desenvolver em si os talentos do Pai. Cada um de nós tem o seu valor. Devemos servir uns aos outros, entregando o dom que nós recebemos do Pai e entregar com amor. E sempre buscando aumentar os nossos talentos através do estudo, da vontade e da persistência. E assim, agradecemos a Deus e a Jesus por essa oportunidade. Que Ele possa nos abençoar e nos fortalecer, para que possamos desenvolver dia a dia os nossos próprios talentos. Que possamos ter muita força de vontade para trabalhar, para estudar e assim aumentar as nossas virtudes. E nesse momento vibramos muito amor pelo nosso planeta que está doente, que passa por essa pandemia. Pedimos ao Pai a sua misericórdia, meu Pai, para com toda a gente, para com tanto sofrimento. Que o Senhor nos fortaleça, que através das nossas virtudes possamos auxiliar ao nosso próximo. Abençoa, Senhor, a nossa caminhada. Abençoa, Senhor, a todos os hospitais, a todos que lá estão acamados, doentes de toda sorte.
Abençoa todos que trabalham na rede pública, Senhor, e na rede privada, médicos, enfermeiros, faxineiros, enfim, todos que ali estão, que sejam protegidos por Ti. Abençoa, Senhor, ao povo brasileiro, a tudo que temos passado, Senhor. Olha com misericórdia para cada um de nós. Senhor, abençoa ricamente essa pessoa que está ouvindo essa preleção, a sua família, as suas dificuldades. O abraça, o envolve com muito amor. E nós te agradecemos, Senhor, por tudo que nos oferta, por todos os dons e as virtudes que colocou na nossa vida. Que todos nós sejamos capazes de multiplicar essas virtudes dadas por Ti, Senhor, em nós mesmos, em favor do nosso irmão. E agradecendo, dizemos: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar as coisas que posso e sabedoria para saber a diferença de uma coisa e a outra. Vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento por vez, aceitando as dificuldades como o caminho da paz. Tomando, como Ele fez, esse mundo pecaminoso como Ele e não como eu gostaria que fosse. Confiando que Ele fará todas as coisas certas se eu me submeter à Tua vontade, meu Pai. Que eu possa ser razoavelmente feliz nessa vida e infinitamente feliz contigo, Senhor, na eternidade. Que nosso Senhor esteja a nos abençoar, a nos proteger de todo o mal. Graças a Deus e graças a Jesus.